Galera, israelenses e palestinos brigando novamente, em mais 600 mísseis disparados pela faixa de Gaza contra Israel e, obviamente, um contra-ataque de Israel. Quer entender o motivo dessa briga? Então confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Bom, galera, infelizmente, nós temos mais um assunto triste para tratar aqui no canal, que seria o aumento das tensões entre palestinos, entre os árabes muçulmanos, e os israelenses, os judeus, os hebreus ali que vivem na Palestina. Para quem não sabe, o histórico de conflito ele é gigantesco e ele tem raízes históricas, principalmente porque os hebreus eles viviam naquela região chamada de Antiga Palestina até um pouco antes do nascimento, um pouco depois do nascimento de Jesus, quando os romanos expulsaram os hebreus, e desde então os árabes eles moram naquela região. Os hebreus, pelo próprio livro sagrado deles, está escrito na Bíblia, na Torá, os hebreus eles têm direito sagrado, né? Eles são um povo escolhido por Deus para morar na Terra Prometida, enquanto os árabes alegam que eles têm um direito histórico de morar naquela região, já que eles ocupam ali desde 67 d.C., desde a diáspora, né, que os romanos causaram ali. Bom, o fato é que a ONU ela vai partilhar a Palestina em 1947 e desde então começa uma série de conflitos, a guerra de formação de Israel, a guerra de Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, sempre disputando territórios. A gente sabe que Israel é infinitamente mais forte. Por quê? Porque é um país muito mais desenvolvido, tem uma organização muito maior, as pessoas que ali moram são mais ricas e, claro, desde a Guerra Fria, conta com o apoio do mundo ocidental, do mundo capitalista, principalmente dos Estados Unidos. O Partido Republicano do Trump ele tem uma ligação muito intensa ali com Israel. Enquanto isso, os palestinos, né, os árabes, os muçulmanos, eles têm apoio somente aí de alguns árabes, né, que apoiam, não todos, claro, mas alguns que apoiam a causa palestina na região, e de alguns grupos de vertente um pouco mais radical, né? A gente considera aí, por exemplo, o Hezbollah, o Hamas, a própria Jihad Islâmica, enfim. E a gente sabe que os conflitos eles são inúmeros, as várias intifadas que aconteceram lá em 87, os conflitos e tal. Desde 2014, o conflito ali na Palestina, né, envolvendo Israel, a Cisjordânia, que é uma região um pouco mais calma, embora o Benjamin Netanyahu, recentemente reeleito como primeiro-ministro de Israel, já tenha anunciado que ele vai partir para cima também da Cisjordânia. A gente tem que saber, galera, que Israel é muito mais poderoso e que ele efetivamente tem o controle ali daquela região. O Benjamin Netanyahu, ele tinha sido envolvido, né, isso aconteceu há 2 meses atrás, antes do seu processo de reeleição, ele tinha sido envolvido em alguns escândalos de corrupção. Então, para conseguir ganhar um apoio, uma popularidade um pouco maior, ele começou a apelar para a extrema-direita israelense. Então, ele prometeu combater com mais força os árabes, os muçulmanos, principalmente os grupos terroristas que ali vivem. E, claro, com total apoio do Trump e também do Bolsonaro aqui no Brasil, beleza? Mas a Cisjordânia, digamos assim, é um problema menor. O grande problema efetivamente está na faixa de Gaza. A faixa de Gaza que é controlada pelo Hamas e tem alguns grupos, por exemplo, a Jihad Islâmica, que é um grupo também considerado terrorista, ou seja, que tem como bandeira a destruição do Estado de Israel e que, enfim, não aceita a existência e fazem uma série de atentados. Desde 2014 não existiu um atentado de tão grandes proporções. Mas fato é, o Egito ele tinha orquestrado há um tempinho atrás um período de apaziguamento, por isso que desde 2014 não tinham tão grandes conflitos assim. Só que a Jihad Islâmica, nem é o Hamas, o principal grupo da faixa de Gaza, hein? A Jihad Islâmica considerou que Israel estava fazendo meio corpo mole, não estava tomando as medidas que tinham sido combinadas nesse período de apaziguamento e que o Egito tinha mediado tal, e partiu para cima, fez um ataque contra Israel. O Benjamin Netanyahu, tendo toda aquela onda, né, da extrema-direita que colocou ele no poder novamente e precisando mostrar vontade para a população, já falou, foi lá, contra-atacou, atacou a faixa de Gaza, né, cancelou algumas áreas, que a faixa de Gaza até poderia fazer pesca. A gente sabe, galera, que a faixa de Gaza é um deserto cercado militarmente, tem relações econômicas com pouquíssimos países, porque vários países não reconhecem eles como país, efetivamente, porque tem o Hamas, que é considerado um grupo terrorista, então é um governo considerado não legítimo, né, por grande parte do mundo ocidental, e eles têm uma dificuldade muito grande, uma desesperança muito grande. E claro, não defender esse tipo de atitude, mas isso é um dos motivos que faz com que vários terroristas, né, falam assim, meu Deus, olha, quem está causando essa pobreza pra gente? Quem que está causando esse tipo de problema? Meu Deus, é Israel. Então eles começam a se convencer muito mais que Israel é o grande problema, é o grande inimigo deles, e partem para cima com atentados terroristas e tal. Então há radicais dos dois lados, essa é a grande verdade. Israel foi lá, contra-atacou, e o Hamas, agora sim, o Hamas, com a faixa de Gaza, partiu para cima e lançou 600 mísseis contra Israel.
Israel, claro, tem um sistema de defesa antiaéreo perfeito, então eles dizem que afetou muito pouco, né? Se não me engano, mataram poucas pessoas, né? Menos de uma dezena. Claro que é muito significativo isso, mas menos de uma dezena, porque o escudo antimísseis protegeu ou os mísseis foram em áreas desérticas, mal planejados aí pelo Hamas, e Israel contra-atacou. Contra-atacou matando palestinos, matando crianças. E de novo, por quê? Porque isso é uma resposta que a população estava esperando do Benjamin Netanyahu, principalmente os judeus mais ortodoxos, os judeus mais radicais que ali vivem na região. Professor, você acha que vai dar algum tipo de problema aí na região? Com toda certeza. Por quê? Porque o aumento da escalada da violência. E a gente sabe que o Trump, que é um grande apoiador do Benjamin Netanyahu, e a própria população que elegeu ele, estão gostando desse tipo de medida. Então é bem provável que pelas posições mais radicais dos dois lados, tanto do Hamas, da Jihad Islâmica, grupos radicais, ali da faixa de Gaza, quanto do Benjamin Netanyahu, apoiado pelos Estados Unidos, há um aumento das tensões, o aumento da escalada da violência e uma dificuldade de fazer qualquer tipo de diplomacia. Infelizmente, é bem provável que nos próximos dias nós tenhamos mais notícias aí do que está acontecendo nessa regiãozinha. Infelizmente, tá bom? Então é bem provável que esse conflito, que há muito tempo já deixou de ser religioso, é um conflito territorial, geopolítico, até disputa pelas águas, o domínio do Rio Jordão, o domínio das colinas do Golã, que é onde nasce o Rio Jordão, enfim, já deixou completamente ser somente religioso e tem muitos mais fatores envolvidos, vai ter um aumento das escaladas nos próximos dias, infelizmente. Tudo bem? Deu pra entender? Então, galera, se vocês curtiram, já deixa o seu like, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e é isso aí, ó. Conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo.